E aí, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui, onde eu vou te mostrar por que eu não consegui usar o GTD, né, que é um método bem famoso de organização. Vou inclusive te mostrar como que ele funciona e tudo mais para você avaliar se fez sentido para você. Mas na época que eu estava começando a me organizar, eu não consegui, né, colocar ele na minha rotina. Algumas partes até funcionaram. Para eu não falar que nada funcionou, teve alguns pontos específicos que eu quero passar com vocês aqui. E mostrar qual que é a forma que eu tenho feito a minha organização, que é um método próprio, óbvio, né? Que eu precisei adaptar, peguei alguns conceitos do GTD, alguns do Scrum, né? Então teve vários que eu fui juntando e eu vou te mostrar como que esse método ele funciona, beleza? Então, primeiro de tudo, caso seja novo por aqui, né? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Se você ainda não está inscrito, deixa esse convite aqui se você está buscando, né? Realmente parar de procrastinar e organizar sua vida. Já se inscreve aqui, porque todo dia eu estou num compromisso público aqui. Já fazem, indo para a segunda semana, eu estou nesse compromisso de postar um vídeo aqui por dia, todos os dias úteis. Esse vai ser meu ano do YouTube e eu quero que a gente cresça junto nesse ano, fechou? Se faz sentido, deixa o convite para se inscrever aqui embaixo. Muito bem. Para quem não tem ideia do que eu estou falando, o que é GTD, o que é esse método que eu estou falando, ele é muito conhecido nesse livro aqui, tá? O livro do David Allen, que é um dos maiores nomes aí de produtividade que a gente pode falar. E ele criou esse método que chama fazer as coisas, se for pegar a tradução, né, seria como deixar as coisas concluídas, tipo fazer o que precisa, alguma coisa nesse sentido, né, significa o GTD. E o que acontece? Ele lançou esse livro que ele explica basicamente quais são as etapas que você pode colocar na sua rotina para você organizar ela. E é um livro que não é relativamente fino, né? Então, para quem não tem muita habilidade, habilidade não, mas quem não tem muita experiência assim com ler livros muito longos, esse aqui tem 350 páginas, tá? Já é uma leitura um pouquinho mais pesada. Mas o que acontece? O ano era próximo ali de 2019, quando eu comecei a buscar organização, para você ter uma ideia de contexto aqui. Eu estava numa faculdade que eu não gostava muito, que é engenharia, né, de produção, sou engenheiro. E ao mesmo tempo, eu fazia essa faculdade à noite, tinha um emprego que eu gostava menos ainda, né, que eu fazia no período do dia, né, das 8 às 17 ali. E ao mesmo tempo eu tinha várias áreas que eu precisava conciliar. Cara, tinha o meu namoro, tinha meu ciclo social, tinha tempo em família, estudar, enfim, atividade física, fé, né? Então eu precisava conciliar várias áreas da minha vida e eu coloquei minha esperança aqui nesse livro, eu achei que ele fosse fazer uma diferença, assim, que ele fosse me ajudar nesse sentido. Não estou aqui para falar que é ruim, não estou aqui para criticar o cara ou ficar sendo aquele chato que fica cancelando as pessoas, cara. Eu estou só para te contar como que foi a minha experiência aplicando, que não foi das melhores. Basicamente, se você não tem ideia do que eu estou falando, eu vou colocar uma imagem aqui na tela, ó, enquanto eu coloco. Eu vou deixar ela aqui aberta e eu vou lendo, né, basicamente. Essa aqui é a visão geral do GTD, né, o método dele que é explicado nesse livro. Para você ter uma ideia, né, abrindo um parênteses aqui, eu cheguei até a comprar na época, porque eu não estava conseguindo simplesmente pegar esse livro aqui e conseguir aplicar ele. Eu cheguei a comprar esse segundo, né, que é a parte completamente prática. Eu li e grifei muita coisa dele, porque eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de me organizar, porque eu não estou conseguindo nesse maior aqui, que eu achei que trazia muitos conceitos pouco práticos, pouco aplicáveis no meu dia. Então, o que acontece? Essa é a visão geral do método, né? Então, eu tenho a minha caixa de entrada, onde eu jogo todas as novas demandas que eu recebo no meu dia. Essa parte em específico eu acho bem interessante, eu tenho inclusive na minha organização atual. A partir disso, o meu objetivo é zerar essa caixa de entrada. Não faz sentido nenhum você ficar deixando tarefas acumular ali. E aí eu vou sempre me perguntar, isso que acabou de chegar aqui, demanda alguma ação? É acionável, né? Igual ele colocou aqui? Se sim, né? Tem duas opções. Caso seja uma coisa que ela tem várias etapas, por exemplo, eu lembrei que eu preciso... Lembrei não, né? Eu descobri que eu preciso fazer um TCC. Pô, cara, tem um monte de etapa, ou eu vou criar um novo produto na minha empresa. Nossa, é um monte de etapa. E aí, como tem vários passos, isso aqui vai para uma lista de projetos, onde eu também vou fazer a sessão de planejamento que ele orienta. Beleza? Outra coisa aqui, né? Caso seja realmente acionável, demande ação, e só que não são tantos passos assim que eu preciso fazer, eu desço aqui para baixo, né? Desço para baixo é bom, mas eu venho aqui para baixo, né, do nosso gráfico, onde eu vou me perguntar qual que é a próxima ação que eu preciso fazer. E aí eu tenho algumas opções. Ou eu delego essa ação para uma outra pessoa, tipo, não preciso fazer tudo que eu recebo no meu dia. Eu posso delegar para outras pessoas. Cara, eu não preciso limpar a minha casa. Eu quero a casa limpa. Eu não preciso lavar o meu carro. Eu quero o carro lavado. Então eu posso passar isso para as outras pessoas, entende? Foi só um exemplo que eu quis trazer. Então eu posso delegar, onde eu jogo aqui numa lista em espera, que é tipo uma lista de aguardando resposta. Eu dei uma adaptada nesse sentido.
E aí, às vezes, né, se for uma coisa muito rápida, eu posso colocar aqui na lista de próximas ações, tá? E caso ela tenha uma data e uma hora específica que eu preciso fazer, eu jogo direto na minha agenda. E essa parte aqui do lado, isso aqui é uma coisa que eu acho boa, inclusive eu tenho mantido. Que é como se fosse uma regra de 2 minutos. Se a tarefa ela leva menos de 2 minutos para você fazer, compensa você fazer a nível de energia, porque você vai gastar mais de 2 minutos para passar por todo esse fluxograma aqui e chegar à conclusão que hora que você vai... em qual seção aqui do sistema dele você vai conseguir colocar. E para mim, meu povo, eu vou ser sincero, as tarefas elas chegavam muito, era muita área que eu precisava conciliar e eu não conseguia achar isso prático, cara. Por mais que eu começava, eu fazia, jogava tudo na caixa de entrada, depois eu criei uma lista de projeto, depois eu delegava algumas ações aqui que dava para mim, só que eu não conseguia colocar isso. Fora que, o que acontecia? Eu percebia que eu estava com mais ou menos as minhas tarefas, minhas obrigações organizadas, só que eu estava com uma péssima rotina. Por exemplo, tá vendo dormir de madrugada, usando 6, 7 horas de celular por dia, acordando cansado e sendo completamente sedentário. Cara, eu podia ter o sistema perfeito ali, mas eu não conseguia encaixar a minha rotina diária exatamente nesse sistema aqui. Eu já pesquisei várias vezes onde entram os hábitos aqui nesse sistema, cara. Eu não conseguia, o hábito é uma ação recorrente, uma ação que eu faço sempre. Eu não achava prático nesse sentido, tá? Talvez você já tenha se identificado. Se você já testou, inclusive, comenta aqui embaixo se você já chegou a testar, o que você acha, se você precisou adaptar também, porque eu tenho muito aluno lá no Fluxo, né, que é o meu próprio método de organização, falando que eles já testaram o GTD antes e só conseguiram se organizar depois que entraram para o Fluxo porque achou muito mais prático. Você vai perceber que o Fluxo ele tem ridiculamente menos etapas do que isso, tá? Não estou falando que um é melhor do que o outro, mas para mim foi o único que funcionou, tá bom? Então, essa regra de 2 minutos, né, abrir esse parênteses grande aqui. E agora, né, caso chega ao último ponto aqui do nosso gráfico, caso chegue uma tarefa, alguma coisa que eu preciso fazer, e ela não demanda ação, por exemplo, eu estou no meu e-mail e chegou um e-mail de promoção de uma loja, né, que eu tinha me inscrito faz não sei quantos anos, e eu não preciso fazer nada sobre isso, porque às vezes é uma coisa que eu nem quero comprar. Eu posso vir simplesmente aqui, se não demanda ação, ou eu elimino, né, eu jogo fora, realmente descarto da minha vida, não preciso ficar ocupando espaço mental com isso. Ou eu incubo, né? Que eu gosto de pôr numa lista de algum dia, talvez, né? Então, nessa lista tá... É como se fosse uma lista de vontades. Cara, eu adoraria aprender a tocar violão. Eu adoraria aprender francês. Cara, tá naquela lista ali que você olha uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, só de realmente algum dia, talvez eu possa colocar isso para rodar. E, por fim, eu posso arquivar, né? Então, às vezes, a tarefa ela não demanda ação, é de um projeto talvez que já foi concluído e eu simplesmente arquivo ali para eu consultar caso seja necessário. Beleza, meu povo? Essa aqui é a estrutura que o David Allen ele orienta que você coloque. Como eu comentei, eu cheguei até a comprar o livro mais prático dele, né, que é o guia prático com 10 etapas para você aplicar toda essa metodologia. Então, o guia eu achei ele um pouquinho melhor, apesar de mesmo assim eu não ter conseguido seguir. Na prática, eu comecei a adaptar esse método do GTD e fazer a minha própria sequência de ações, né? O meu próprio fluxo para eu seguir. Inclusive, caso você queira conhecer a minha forma de organização, ela está aqui embaixo, na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É um formato que eu chamo de fluxo, né? Realmente é um formato mais fácil de você aplicar, tem muito menos etapas, você vai perceber. Foi a única forma que pelo menos, eu consegui me organizar, né? E eu tenho vários alunos que eles só se organizaram depois que passaram aqui com a gente, tá? Não estou falando que um é melhor que o outro, isso foi o que deu certo pra gente, beleza? Bom, seguinte, agora eu vou te mostrar como que funciona o meu formato de organização. Algumas coisas eu adaptei, obviamente, tá? E eu vou colocar a imagem aqui. Para eu organizar a minha vida, eu preciso, primeiro de tudo, organizar a minha rotina. Não adianta eu achar que a agenda vai fazer o milagre, que é só organizar a lista de tarefas, igual eu recebo muito no Instagram. Lucas, qual que é o melhor aplicativo para você se organizar? Pô, cara, o aplicativo, entende o seguinte, é a parte menos importante, cara. O aplicativo, o que vai mandar é você ter um método que você segue. Vou te dar um exemplo. Qual que é a pior forma de se organizar, na minha opinião? Você separar por áreas da vida. Então, eu tenho tarefas do trabalho, tarefas da vida pessoal, tarefas de estudo. Separo por áreas. Para mim, isso é uma das piores formas. Faz diferença se eu uso exatamente essa forma no Notion, no Trello ou no Todoist? Cara, não faz diferença nenhuma. Eu estou usando um método que, na minha opinião, não é bom, comparado com outros, né? Mudando de aplicativo, achando que é o aplicativo que vai resolver. Sendo que não. Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa colocar, na minha opinião, né, eu preciso fazer 4 ajustes pontuais na minha rotina, tá?
para começar a acordar mais disposto, ter mais energia para fazer o que precisa no meu dia, parar de ser aquela pessoa, eu sou noturno. Se você se identifica, não, eu me considero uma pessoa noturna. A partir do meio-dia, da tarde para frente que eu começo a produzir mais, ou só à noite que eu estou no meu pico de energia, cara, você está com o seu ciclo desajustado, ciclo circadiano. E aí não é natural, isso que eu quero que vocês entendam, não é natural você ser noturno. Tem alguma coisa errada aí. Faz sentido? E como que eu ajusto? Com essas 4 rotinas aqui, que é o primeiro passo, na minha opinião, para a gente começar a organizar a vida. 4 rotinas, quais são essas? Uma rotina da manhã, uma rotina da noite, que vai garantir 7 a 8 horas de sono. Eu tinha essa parada aqui, cara. Eu colocava o negócio para rodar, minhas tarefas estavam organizadas exatamente assim, e mesmo assim eu procrastinava. Porque eu estava com muito hábito ruim, faz sentido? Então, resumindo aqui, resumão rápido. Organiza a rotina com 4 rotinas pontuais, tá? Rotina da manhã, rotina da noite, rotina de trabalho profundo e de trabalho raso. Que é aquele trabalho, o profundo é o que mais vai trazer resultado, o raso são outras tarefas corriqueiras do meu dia. Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Segundo, eu preciso saber que, na minha opinião, é muito mais importante e é uma parte bem negligenciada que não entrava aqui nessa lógica, sabe? Por exemplo, claro, o David Allen ele fala que tem os horizontes de planejamento e tudo mais que você pode ter. Mas eu não conseguia achar isso prático, não achava vídeo também sobre como aplicava isso, eu testava de algumas formas e não conseguia sustentar. Mas, na minha opinião, eu reduzi isso para uma forma bem simples. Então, depois que eu organizo a rotina, eu preciso organizar minhas prioridades. Dessas 100 tarefas aqui, cara, o que realmente é importante e o que eu estou buscando para minha vida. Então, na minha opinião, a gente tem que estar sempre buscando alguma meta, cara. É o que eu falo para os meus alunos. Se recusa a viver um dia da sua vida sem meta. Quem vive sem meta está torcendo para o acaso, cara. É como se fosse assim... Eu vou viver um dia de cada vez, eu vou fazer meu trabalho aqui, tudo bem. E aí lá na frente a gente vê. Lá na frente, às vezes eu troquei de carro, às vezes a minha carreira melhora do nada, sozinha, sem eu fazer nada. Às vezes eu tô mais inteligente porque eu comecei a estudar do nada também. Faz sentido? Sendo que, cara, eu preciso saber para onde eu tô indo e também ter essa clareza de meta. O que é importante? Onde eu vou colocar minha energia? Esse vídeo aqui, por exemplo, que eu estou fazendo, está totalmente alinhado com as minhas metas. Eu podia facilmente procrastinar se fosse uma tarefa perdida na minha lista. Mas não é. Está completamente linkada com o que eu busco para a minha vida, né? Com as minhas metas desse próximo ciclo que eu estou fazendo, enfim. Por isso que é mais fácil de fazer. Isso que eu quero que vocês entendam. Como que tem disciplina, né? Quando você sabe para onde você está indo. Não é, não, eu queria tanto ir todo dia na academia. Isso é muito vago. Então essa é a segunda parte. Eu tenho que identificar prioridades e dedicar rotinas, né, para fortalecer áreas que são importantes na minha vida. Aí sim, a gente vem para o ferramental, para o aplicativo, para as tarefas, que eu gosto de organizar com uma agenda e 4 listas. Vou voltar à imagem aqui do GTD como um todo. Percebe o tanto de etapa que tem? No meu não tem tudo isso, cara. No meu tem só uma agenda e 4 listas. Então você vai ter que decidir. Essa tarefa que acabou de chegar, eu também tenho a caixa de entrada, né? Igual eu estou mostrando aqui na imagem. Essa tarefa que acabou de chegar, ela vai para a minha agenda, ela vem aqui para a minha lista de tarefas recorrentes, que eu faço com uma certa frequência, ou ela vai para as listas que eu gosto de chamar de lista sequenciada, que é a lista não urgente, coisas do futuro aí que eu não preciso focar agora, que se você estiver fazendo essa parada certo, a sua lista não urgente vai ser a maioria das coisas, tá? E o que a maioria das pessoas fazem? A lista dela hoje, que são as tarefas que ela precisa concluir, parece que tudo é urgente. Parece que tem 15 urgências, um monte de projeto em andamento e ela não consegue priorizar, organizar isso, né? Tem muita área ao mesmo tempo para lidar. Então aqui, né, quando você ajusta, a sua lista não urgente vai estar mais cheia. Depois eu tenho uma lista esse mês, essa semana, de todas as áreas, entende? Eu não estou separando por área, não. Só trabalho, eu vou fazer uma estrutura dessa só para a vida pessoal. Não, é tudo junto, tá? E depois eu tenho a última lista, que na minha opinião é a mais importante de todas, a lista hoje, que é o que eu vou fazer, que tem todas as áreas da minha vida, tem minhas prioridades, tem metas, tem todos os objetivos, de forma que eu use bem o meu tempo. Na prática vai funcionar da seguinte forma. Eu vou acordar, primeiro eu vou fazer a minha rotina da noite, né? O dia ele vai começar sempre na noite anterior. Eu mando essa rotina da noite, eu vou acordar disposto. Esse que é um negócio, já começa por aí, tá? O dia produtivo começou ontem. Eu vou ter uma lista de tarefas do que eu preciso fazer e eu começo com as mais trabalhosas, as que mais trazem resultado no meu trabalho profundo. Cara, de manhã eu tenho que matar o principal do meu dia. E o resto do dia eu gasto com outras tarefas corriqueiras. Cara, tarefa recorrente, tarefa... pra vocês terem uma ideia. Como que eu divido o meu dia?
Eu sempre separo a parte da manhã para o tipo de atividade que é mais criativa e que mais vai trazer resultado. Esse vídeo em específico está sendo o único dia que eu estou gravando de tarde, né? Porque de manhã eu tive que fazer aula lá para o pessoal do Fluxo. Então, esse é o único vídeo específico, porque geralmente na minha rotina eu coloco gravação sempre de manhã, que exige bastante e eu quero estar no meu melhor, cara, para entregar bastante. E aí o que acontece? Depois que eu termino o principal, né, até umas 10, 11 horas da manhã, o resto do meu dia todo é outras tarefas corriqueiras, coisas que eu preciso fazer. Aí às vezes eu marco minhas reuniões tudo pro período da tarde, atendimento, enfim. Outras tarefas menos cruciais assim do meu negócio, eu faço sempre no outro período, né, no período da tarde ali que eu já terminei o principal. Essa é a estrutura que eu sigo. Uma rotina, clareza de prioridade e clareza de tarefas. Eu preciso ter um sistema, que é esse sistema mínimo que eu comentei, né? Uma agenda e 4 listas para você organizar toda a sua vida. Beleza, meu povo? Quero saber a opinião de vocês, se vocês já usaram o GTD, se usam, né? O que vocês acham, se precisaram adaptar ou realmente o sistema ele fluiu bem. E era isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Espero ter trazido uma clareada, né? Que existe vida fora do GTD. E conta comigo, meu povo. Vamos para cima, que esse é o ano.